Oi, meu nome é Brisa Marina, eu sou professora e artista plástica e hoje eu vim ensinar para vocês uma técnica muito legal que é a técnica do stencil ou molde vazado que a gente pode utilizar para estampar uma camiseta. Essa oficina faz parte do Festival Gratidão realizado pelo Sinestesia. Para fazer o stencil, a gente precisa de alguns materiais. A primeira coisa é o desenho. Você pode criar o seu desenho ou então pegar alguma ideia da internet. A gente precisa também de carbono para poder transferir o desenho e papel cartão. A gente pode usar outros materiais também, como aquele material de raio-x, mas o papel cartão ele é mais fácil para poder cortar. A gente vai cortar com um estilete, com bastante cuidado. A primeira coisa é transferir esse desenho com a ajuda do papel carbono para o papel cartão. A gente precisa tomar o seguinte cuidado com o desenho. Como a gente vai recortar essa imagem, essas partezinhas que estão por dentro, elas precisam de uma ponte e a gente vai fazer isso da seguinte forma. Para essa forma não se separar do todo, a gente precisa criar aqui uma ponte. E a gente faz dessa forma aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com essa forma. E aqui a mesma coisa. Agora o desenho está pronto para ser passado para o papel cartão e aí a gente já pode cortar. A gente posiciona a parte azul para baixo. Posiciona o desenho por cima. Agora a gente vai prender o desenho e o papel carbono no papel cartão com a fita crepe para não sair do lugar. Pronto, agora a gente já pode passar um lápis ou uma caneta por cima para transferir o desenho. Fazer com bastante cuidado e devagar. Aqui na ponte a gente vai contornar só por fora. Porque essa parte aqui e aqui a gente não vai cortar. Agora a gente vai tirar a fita para conferir se o traço transferiu direitinho. Faltou um pedacinho aqui. A gente volta e passa mais uma vez. Não retire todas as fitas antes de conferir se o desenho foi totalmente transferido. Agora a gente já pode tirar. E o próximo passo é recortar o desenho. Para facilitar, a gente vai separar esse pedaço aqui.
Não pode cortar muito perto porque a gente vai precisar desse contorno. A gente vai recortar com a ajuda de um estilete, tem que tomar bastante cuidado para poder fazer isso. O ideal é a gente utilizar uma base de corte, mas a gente pode improvisar isso com alguns materiais, como uma revista velha ou um pedaço de madeira ou de compensado. Vou colocar essa revista para servir de apoio. A primeira parte que a gente vai recortar são justamente essas partezinhas menores aqui da ponte. Isso vai facilitar. A gente vai cortando e vai girando aos poucos o papel cartão, para ficar numa posição mais confortável. Primeiro eu vou cortar todas as pontes. Depois de cortado, a gente retira com cuidado. E aqui ficou o molde. Tá focando, meninas? Com o nosso molde pronto, agora a gente vai aprender como aplicar esse molde para fazer uma estampa na camiseta. A gente vai precisar de um pedaço de papelão para proteger a nossa camiseta. A gente vai colocar o papelão dentro da camiseta para não acontecer de manchar as costas da camisa. É muito importante a gente centralizar tudo para não acontecer da estampa ficar torta ou fora do lugar. A gente vai precisar que o tecido fique levemente esticado. Então a gente vai prender as pontas aqui com uma fita crepe. A gente vira aqui do outro lado e passa a fita para poder prender. A gente vai ajeitando a parte da frente para ficar bem esticadinho. Com o tecido bem esticado, a gente vai posicionar o nosso molde e vai prender ele também com fita crepe para não sair do lugar na hora da pintura. Eu vou posicionar a folha levemente inclinado para não ficar muito simétrico. Com o molde bem preso na camiseta, é hora da gente pintar. Para fazer essa pintura, a gente vai utilizar tinta de tecido, tipo, e a gente também vai precisar de pincéis tipo batedor, que tem de vários tamanhos, mas se você não tiver, a gente pode utilizar uma esponja dessas mesmo de cozinha, usada, a gente corta ela e consegue utilizar para pintar. Eu vou cortar ao meio. E a gente utiliza essa parte mais macia. Aqui na pintura eu vou utilizar
alguns tons diferentes de verde porque eu quero criar um efeito de degradê. Eu vou começar com o verde mais claro e vou colocar um pouco de tinta aqui na tampinha. Vou pegar a minha esponja. Vou pegar um pouco da tinta, essa parte é muito importante, porque se a esponja estiver encharcada de tinta, a tinta vai borrar a nossa pintura. Então a gente faz esse movimento para tirar o excesso de tinta para começar a pintar. A gente precisa segurar as bordas e a gente vai dando batidinhas aqui em cima, com bastante cuidado para a tinta não pegar em lugares que a gente não quer. A gente precisa tomar cuidado para o molde não sair do lugar. Então, sempre apoiando aqui com a mão. É importante também tomar cuidado para a gente não sujar em volta da pintura e acabar estragando a camiseta. Pego mais tinta, lembrando de tirar sempre o excesso. Uma dica que a gente pode usar aqui é prender essas partes que estão mais soltas com uma fita crepe por trás, para não acontecer de sair do lugar. Agora, para fazer o efeito degradê, eu vou misturar esse verde mais escuro com o verde mais claro. Eu vou continuar a pintura passando um pouquinho por cima de onde está o verde mais claro, para as cores irem se misturando. Acredita-se que o stencil é uma das primeiras técnicas artísticas utilizadas pelo homem. A sua origem remonta à arte rupestre, há cerca de 22 mil anos atrás. Ao lado de silhuetas de figuras humanas e animais, foram produzidas silhuetas de mãos. Soprando tinta, a volta da mão colocada sobre uma superfície criavam uma impressão invertida da mesma. Eram as mãos em negativo. Essa técnica simples provou ser facilmente adaptável ao longo da história e por todo o mundo. Os egípcios utilizaram-na na decoração dos interiores das pirâmides. Os chineses cortavam stencils de papel para decorar a seda com figuras de Buda e outros motivos. Este método viajou da Ásia para a Europa, onde foi utilizado como método decorativo desde o período medieval até a década de 30 do século XX. Nas paredes e chão das igrejas, no mobiliário, têxteis e papel de parede. Durante a Arte Nova e a Arte Déco, a técnica do pochoir, palavra francesa para stencil, foi desenvolvida na França para edições limitadas e pôsteres. O método pochoir era caro e extremamente trabalhoso, no qual um desenho era construído com stencils em metal e coloridos à mão com guache, criando a ilusão de aquarela ou pintura a óleo. Nos anos 30, desenvolveu-se um processo sofisticado de impressão de stencil, com tela, com a finalidade de produzir trabalhos artísticos em quantidades industriais. No final dos anos 50 e 60, artistas americanos como Robert Rauschenberg e Andy Warhol desenvolveram novas técnicas de impressão com tela. Warhol utilizava no seu trabalho as cores vivas e planas das embalagens de produtos industriais para criar imagens iconográficas inspiradas na arte comercial e na cultura popular. O trabalho de Rauschenberg era mais expressivo e menos mecânico. Ambos, com as suas técnicas híbridas e a imagética pop, são os precursores dos stencil art de hoje em dia. Associa-se a origem do stencil grafite aos países latinos do sul da Europa e da América do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, fascistas italianos utilizaram stencils para pintar imagens do Duce como forma de propaganda política.
Os bascos e os mexicanos utilizaram a mesma técnica durante os anos 70 como forma de protesto. Em Paris, no início dos anos 80, a forte tradição da arte de protesto, combinada com a tradição decorativa da arte déco e outros fatores, produziram algo completamente novo. Um dos seus pioneiros, Black Lehat, estudou na Escola de Belas Artes de Paris, enquanto trabalhava num parque de diversões com um amigo. O parque localizava-se nos fundos de um supermercado, onde se vendia tintas de spray, que eram utilizadas pelos jovens para decorar a cabine onde eles guardavam seu material. Black e o amigo decidiram, por curiosidade, comprar algumas latas, mas as suas experiências foram toscas. Então, Black, que se lembrava de, durante a sua infância, ter visto na Itália as imagens de propaganda a Mussolini, sugeriu que utilizassem o stencil. Nessa época, Paris era uma tela em branco. Como um movimento, a arte do stencil e outras formas de arte de rua surgiram em Nova York no início dos anos 80. O resultado de um boom na arte de galeria e, em parte, pela chegada da escola New Wave e movimento punk, que se apropriava de stencils militares e subvertiam-nos. O conceito moderno de grafite foi concebido em Nova York e o termo é ainda fortemente identificado com o hip-hop e o estilo nova-iorquino. Os primeiros grafites que surgiram na cidade foram os chamados tags, também chamados single hit, assinaturas em que o grafiteiro utilizava o seu nome ou um apelido. Nos anos 60 e 70, com o aparecimento dos marcadores resistentes à água. Com o surgimento da tinta de spray, o tagging torna-se tão comum que os novos tags tornam-se invisíveis. Surge a necessidade de criar um novo estilo mais extravagante. Surge a piece, diminutivo de masterpiece, uma assinatura mais complexa que o tag. Nessa altura, o metrô era o local mais utilizado pelos grafiteiros. Agora que a gente já terminou a pintura, a gente vai retirar o molde para ver como ficou, com bastante cuidado. Aqui a gente remove com bastante cuidado. Esse molde, se a gente deixar secar, dá para aproveitar mais algumas vezes ainda. Depois de retirar o molde, a gente pode, com um pincel, corrigir algumas falhas que possam ter ficado na pintura. E esse foi o resultado da nossa pintura com o stencil. Depois de pintar, a gente precisa deixar secar por pelo menos 3 dias antes de usar ou lavar a camiseta. E hoje a gente vai aprender como pintar uma camiseta à mão livre. Uma dica é usar as cores mais claras primeiro e deixar as mais escuras por último.